meu nome é Yasmin Larissa, eu tenho 17 anos e eu estava fazendo intercâmbio na Argentina. Eu Tranquilo. acho que a diferença mais notável para mim foi o idioma, né, porque eles falam espanhol, e também por eu estar vivendo em uma cidade pequena, porque, bom, agora eu vivo em Guarulhos, né, e é uma cidade grande, e eu vivia em uma cidade de interior. Então a rotina era totalmente diferente, se acostumar a ver a cavalo, não vi o, não vi ônibus, não vi carro no dia a dia, foi totalmente diferente, porque também lá são muito, eles trabalham muito com o campo. E bom, aqui no Brasil também. Porém lá eu tinha maior essa vivência, entende? Então, não ver ônibus, ver que era uma cidade super pequena e a outra cidade também super pequena era super longe, eu acho que foi a diferença assim, maior para mim. E também em questão de que, bom, nós brasileiros somos mais, como posso dizer, mais carinhosos e tudo mais. E eles até são, porém não igual a gente, entende? E como é que foi estar nesse outro país, numa cidadezinha pequena, e receber a notícia que tem uma doença que está infectando muitas pessoas e que algumas estão até morrendo? Como é que foi receber essa notícia? Bom, no começo foi um choque, eu não conseguia acreditar que estava tudo acontecendo, ainda mais porque eu estava vivendo a vida normal lá. Tipo, a quarentena começou bem depois de todas as notícias que estavam acontecendo. Então, enquanto eu estava vivendo assim, realmente eu como que não estava ligando tanto, dando tanta importância, até começar a quarentena de fato. Quando isso começou, e eu vi que o meu intercâmbio, de certa forma, estava se perdendo, de certa forma, eu surtei, comecei a ter ansiedade, pensei, putz, meu, acabei de vir para esse país. Assim, eu já estava mais ou menos há uns 5 meses, mas como que ainda tinha muito tempo do meu intercâmbio. Então, eu confesso que eu comecei a ficar desesperada, fiquei, meu Deus, o que vai ser agora? Foi muito sentimentos ao mesmo tempo que não pude explicar, tanto que eu tive muitas conversas com a mãe, ela sempre me ajudava em várias coisas, porque realmente pensar que eu estava longe da minha família, em outro país, estava fazendo intercâmbio e não ia poder aproveitar foi doido. Não tem um sentimento para explicar bem isso, sabe? Entendi. E você falou que do nada começou a quarentena. Como é que foi as notícias? O governo fez um pronunciamento? Foram os seus pais que te informaram que isso ia acontecer? Como é que foi? Então, em março ia começar as aulas e começou a ter alguns rumores de que não iam começar essas aulas por causa que o governo estava querendo decretar a quarentena. Tivemos a primeira semana de aula, então o governo decretou uma quarentena escolar, dizendo que ninguém poderia mais ir frequentar a escola, as aulas deveriam ser online. Até que eu acho que ficou mais ou menos em uma semana de quarentena escolar e o governo decretou essa quarentena obrigatória ao país. E como eu sempre acompanhava a TV, estou sempre atenta às redes, eu fiquei sabendo. Justamente eu estava com o pai na sala quando ele estava vendo o jornal e o jornal começou a falar sobre esse decreto. Então, acabei descobrindo assim, junto com os pais, junto com todo mundo ao mesmo tempo. Mas sabia dos rumores que estavam acontecendo antes, mas não pensei que realmente ia ser levado tão a sério, porque na Argentina a quarentena ficou bem estrita. Como é que foi receber essa notícia da quarentena em específico, que você não ia poder mais sair de casa? Frustrante, realmente muito frustrante, porque pensar em tudo que eu estava começando a viver, porque eu tinha acabado de entrar em uma nova escola, então eu estava tendo uma nova adaptação, de certa forma uma nova vida, e também eu estava perto de mudar de casa, né? Eu ia para minha última casa. Então saber que eu ia ter que ficar em casa, não podia fazer nada, porque o intercâmbio, de certa forma, era muito ativo. Eu já sou interativa, e eu acho que o meu intercâmbio acabou seguindo esse fluxo. Então, ver que tudo isso ia ter que parar, e foi uma parada brusca, né? Foi uma interrupção brusca, foi frustrante. E aí você disse que começou a quarentena e começou para valer. Como é que foi a quarentena na Argentina? Porque aqui no Brasil a gente fala quarentena, mas nem todo mundo aderiu, não foi uma quarentena tão fechada. Como é que foi lá na Argentina em específico e na sua cidade em específico? Bom, na quarentena, na Argentina em específico, eu vi que as pessoas realmente levaram a sério. No começo teve algumas pessoas que saíam, porém as pessoas começaram a ser multadas por causa disso, então como que tomaram consciência e pararam de sair. Já na minha cidade, eu vi que no primeiro mês todo mundo cumpriu a quarentena. Algumas pessoas saíam para trabalhar, mas as domésticas que trabalhavam em casa, por exemplo, não estavam mais trabalhando, porque eu vi isso porque, inclusive, na minha casa, que eu morava na Argentina, eles tinham uma doméstica em casa. Bom, assim que foi decretado, já cortaram, pediram para ela não ir, porém o trabalho seguia. Mas agora você via que as ruas estavam vazias, os eventos estavam sendo todos cancelados. E a minha cidade era uma cidade muito pequena. Eu acho que tinha mais ou menos 15 mil
habitantes, alguma coisa assim. Então, já não tinha muito movimento quando começou a quarentena, então. E, bom, como tinha esse negócio da multa, eu vi que as pessoas realmente respeitavam e tudo mais. Fora que todo mundo tinha muito medo, porque era uma doença totalmente. É uma doença totalmente. É, que não temos muitas informações. Então todo mundo tinha medo disso, do desconhecido. E não tinha muito movimento na rua, os eventos estavam sendo cancelados. E basicamente isso. Entendi. E eu me lembro de umas notícias que quando a quarentena estava começando, quarentena não, mas quando no começo do ano, o Covid estourou na Argentina. Muitas pessoas começaram a se contaminar e algumas até morreram. A curva aumentou bastante. Só que aí depois estagnou. Aí, tanto que hoje o Brasil ultrapassou em muitos números da Argentina, enquanto a Argentina ficou mais contida. Mas como é que foi esse sentimento de quando estava estourando, os números de casos começaram a aumentar na Argentina e você estava lá ainda? O que você sentiu, o que você pensou nesse momento? Eu pensei na minha família, porque eu pensei, meu, se eu ficar doente aqui, e ainda mais no intercâmbio, o que vai acontecer comigo? Né? Eu comecei a ter mais essa preocupação, e principalmente me preocupei com o tempo, né, que eu tinha, que eu comecei a me preocupar se eu realmente podia aproveitar tudo que eu vivi, se eu realmente tive as oportunidades, aproveitei as oportunidades que eu tive e tudo mais. Só que tinha essas preocupações, porém eu não estava tão preocupada porque a minha cidade não tinha nenhum contágio, nem na minha cidade, nem nas cidades vizinhas. Inclusive até hoje ainda não tem. Isso é bom. E aproveitando, Uhum. explica pra gente situar, onde é que fica exatamente sua cidade comparado a Buenos Aires, que é a capital? Então a minha cidade se chama São Jorge, é uma cidade da província de Santa Fé e está mais ou menos a 5 horas de Buenos Aires. Porém, está 2 horas de Rosário, ou seja, não está tão longe assim de um dos epicentros ali que teve, né? E como é que foi essa comparação entre a sua cidade pré-quarentena e depois da quarentena? No sentido, você chegou aí para os mercados e vê as ruas vazias, como é que era a cidade em si? Eu pensei que seria assim, que, bom, por serem pequenas, as pessoas iam continuar saindo, iam continuar frequentando. Porém, todos os comércios estavam fechados, só estavam abertos os essenciais, como mercado, farmácia, e todos estavam tomando as medidas necessárias. Nos mercados, por exemplo, só entrava uma pessoa por família. Na farmácia era uma pessoa ou 2 pessoas por vez. Então, quando eu saí assim, na primeira vez que eu saí, eu fui pro mercado, porque eu queria comprar algumas coisas para poder fazer uma comida brasileira, assim, para minha host family. E eu entrei no mercado com a mãe, e assim que eu entrei, o segurança já chegou e falou: vocês estão juntas? Porque só pode entrar uma pessoa da família. Então, chegar nisso e a pessoa falar, você não pode entrar, foi, caramba. E como é que foi para os seus pais da Argentina receber a notícia da quarentena? Você chegou a conversar isso com eles? Não cheguei, porém eu ouvi, assim, algumas conversas deles, né, entre eles, ou, enfim, em ligações, e eu vejo que eles realmente acabaram ficando muito afetados com isso, porque, bom, eles trabalhavam com transporte, então, para fazer todo esse trâmite, eles precisaram de muito documento, resolver muita papelada, então eles sempre estavam super preocupados, fora que eles têm um filho que está na França fazendo intercâmbio, então, principalmente a mãe ficava super preocupada, porque o que vai fazer? E ela também se preocupou comigo, porque a Argentina fechou as fronteiras, né? Então, eu pensava, como você vai voltar? Eles, assim, a mãe eu vi que era a quem estava realmente mais preocupada com tudo, porque ela cuida, assim, mais da casa, de todo mundo, e o pai estava mais preocupado com os negócios, porque eles estavam sendo muito afetados com isso, porque às vezes uma permissão não estava liberada, ou eles iam para entregar alguma coisa e não podiam, eram barrados, tiveram que enfrentar bastante problemas. E como é que os seus pais do Brasil reagiram à quarentena sua em outro país? Você chegou a conversar com eles? Então, esse foi um assunto que eu até, inclusive, briguei com os meus pais, porque eles estavam super tranquilos, porque o número de contágio e mortos na Argentina é muito menor do que aqui no Brasil. Então eles estavam, filha, fica aí, vai, fica aí. Eles não estavam com nenhuma preocupação, só meu pai estava mais, e aí, você tá bem, tá sendo bem cuidada? Mas depois eu até briguei com eles falando, nossa, a filha de vocês estava em outro país, vocês nem pra se preocupar, como que ela ia voltar? Mas eles estavam super preocupados porque eu estava muito mais segura lá do que aqui. Não dava mais para ficar na Argentina e você precisava voltar para o Brasil. Mas as fronteiras estavam fechadas, tinha uma série de questões. Como é que foi voltar para o Brasil? Esse processo de repatriação?
como é que foi voltar para o Brasil? Essa é uma pergunta que, de certa forma, eu ainda estou descobrindo, porque como que a ficha ainda não caiu, que eu tô aqui de volta e tudo mais. Mas com isso das fronteiras fechadas, no começo eu fiquei super preocupada. Falei, ai meu Deus, o que eu vou fazer para voltar? Já que não tá tendo voo comercial, meu voo vai ser cancelado. E no começo meu voo não tinha sido cancelado. Então eu tava super tranquila, porém sabia que não ia ter voos comerciais até setembro. Porém tinha aquela esperança, né? Porque, bom, apesar de eu estar em casa, fiquei em casa mais ou menos por 2, 3 meses de quarentena, eu tava como, bom, as coisas vão melhorar. Só que teve um momento que eu comecei a ver que o consulado estava se mobilizando para levar os brasileiros de volta para o Brasil. E aí eu vi que realmente ali já estava começando a chegar a hora, né? E aí então chegou a minha volta, né? Que dia eu voltei? Voltei semana passada, na sexta-feira. E eu pensei que estaria tudo mais como mal desorganizado, as pessoas estariam tomando as maiores precauções. Mas, graças a Deus, eu fui ao aeroporto junto com uma amiga, que é a Giovana de Castro. Então, a gente tinha esse medo de, se alguém tocasse na gente, a gente tinha que passar álcool em gel. Então, no começo foi tudo assim, super preocupada, mas depois no avião não tinha tanta gente. E eu vi que a aeromoça, né, e a companhia aérea estavam tomando as medidas. Então, isso me deixou muito mais preocupada, despreocupada. E depois eu cheguei aqui, fiquei, caramba, olha onde eu tô. Como que a ficha ainda não caiu. E aí depois para me adaptar ainda tá sendo complicado, porque agora sim que eu tô realmente vivenciando uma quarentena, porque, bom, na Argentina eu não tava vivenciando uma quarentena, mas eu tinha família junto comigo, a gente fazia as coisas, tinha o pátio, bom. E agora não, agora eu tô num quarto, sem a minha família, só recebendo comida, água, essas coisas. E agora sim tá realmente sendo uma quarentena que, de certa forma, mexe comigo. E como é que foi o processo burocrático no sentido de foi fácil, foi difícil? Você chegou a cogitar vir de ônibus por conta do trâmite aéreo ser complicado? Como é que foi essa questão? Então, quando eu pensei em voltar de ônibus, quando eu vi que o consulado estava se mobilizando para isso, eu comecei a pesquisar, né, em relação às pessoas que já tinham ido, ou pesquisar como funcionaria, e só ouvi falar mal, de que a viagem não deu certo. Inclusive, eu falei com o chairman do distrito, e ele mesmo tinha falado que não era uma boa opção. Então, depois aí partiu para a parte aérea, né, porque por mais que as fronteiras estavam fechadas, a uma companhia da Argentina que estava repatriando seus patriotas, né? Então eu voltei com ela e eu pensei que seria mais burocrático, né? Que ia ter que responder alguma pergunta, mas no final não. Quem acabou sendo mais burocrático comigo foi o consulado para poder ceder uma permissão para poder sair da minha cidade para chegar até Buenos Aires. E isso, sim, foi uma burocracia que eu fiquei esperando o documento, tive que responder um monte de pergunta, mandava um documento, aí não estava certo, tive que mandar outro. E eu pensei, putz, então, você está tendo toda essa burocracia agora, então, para eu sair da minha cidade e até Buenos Aires vai ser mais burocracia ainda. Porém, como que a polícia não parou a gente em nenhum momento. Parava, assim, para perguntar para onde vocês estão em Buenos Aires. E não olhava a permissão, se a gente realmente podia sair, nada. Então, foi uma burocracia do consulado, mas da parte da Argentina em si, não. Nem da companhia aérea. E como é que foi você? Estava tudo pronto, todos os documentos estavam prontos. Como é que foi essa sensação de meu intercâmbio acabou? Essa é uma boa pergunta. No começo, eu ainda não acreditava em tudo que estava acontecendo. Eu pensava que ainda ia ver todo mundo, fora que eu tinha me despedido de todo mundo. As pessoas tinham furado a quarentena para ir se despedir de mim. Eu tinha ficado super feliz, mas ao mesmo tempo estava como, beleza. Tinha arrumado minha mala, tinha comprado diversas coisas, me despedido. E aí, entrei no carro, a gente foi, cheguei no aeroporto e até então tava ok. Só que eu acho que a ficha realmente caiu quando eu cheguei aqui no Brasil, porque quando eu cheguei no Brasil eu chorei, aí eu liguei para todo mundo de lá falando, nossa, desculpa, vocês estão bem? E perceber que o meu intercâmbio acabou foi como, será que realmente valeu a pena tudo que eu fiz? E aí eu tive essa resposta esses dias que sim, valeu a pena, que eu não mudaria o que aconteceu, porque eu acredito que tudo acontece com um motivo, então quem sou eu, né? Porém, eu fico pensando em todas as situações que eu passei, todas as oportunidades que eu tive, e eu fico pensando se eu realmente podia aproveitar ou não. Porque, bom, perdi 2 meses de intercâmbio, e aí me vem esse questionamento: eu realmente perdi ou será que eu ganhei? Porque, de certa forma, eu estava 24 horas com a família. Então, eu falava muito espanhol, e eles mesmos me ensinavam muito sobre a cultura, falavam sobre a vida deles, de tudo. Então, ainda estou nesse questionamento: será que eu perdi 2 meses de intercâmbio?
ou eu ganhei? E como é que foi chegar no Brasil em quarentena? Você disse que agora está trancado no seu quarto, etc. Mas como é que foi andar nas ruas, ver a diferença ou não ver a diferença? O que você sentiu no Brasil em quarentena? Medo. Porque eu pensei que, bom, eu tava vendo as notícias e vi que realmente as pessoas não estavam levando a sério, mas não sabia que ia estar como está agora. Então, quando eu subi no carro e fui com meu pai para vir até em casa, olhava as pessoas todas na rua e muitas pessoas sem máscara, só tive medo. O medo que eu não tive na Argentina em relação ao coronavírus, quando tudo começou, chegou tudo aqui. O que você sente para o Brasil no futuro? Quais são as suas esperanças ou quais são os seus medos? Bom, a minha esperança é de conscientização a toda a população, porque realmente muitas pessoas não estão levando a sério, mas infelizmente isso é por diversas influências que acabam tendo, tanto políticas quanto ao nosso redor, né? E o meu medo é esse de as pessoas não tomarem essa consciência de que é tão necessário tomar as medidas e acreditar nas notícias, acreditar nos jornalistas que estão aí para informar. O que você acha que os brasileiros podem aprender com os nossos irmãos argentinos, que a gente tanto às vezes despreza? Eu diria que responsabilidade e respeito. Porém, agora na Argentina está rolando um certo debate e, se eu não me engano, começou algumas manifestações de que eles não querem mais a quarentena obrigatória. Porém, no começo eles realmente foram muito respeitosos. E eu acho que é isso que a gente pode aprender, né? Querendo ou não, a gente saindo. É, só de sair já é um perigo. Então, de certa forma, a gente não está respeitando nós mesmos, a nossa saúde, entende? Eu queria saber se você tem alguma mensagem ou algo que você gostaria de deixar para as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Sobre a Argentina, a gente sempre pensa que, por ser um país que está ao nosso lado, vai ser totalmente parecido, e, enfim, não vale a pena ir para lá, ou não tem coisa para conhecer, mas, gente, pelo amor de Deus, é um país incrível, um país lindo, e eu conheci coisas que eu nem pensava que poderia conhecer. Não sei se vocês sabem, mas na Argentina está o fim do mundo, e, nossa, isso valeu, conhecer o fim do mundo valeu totalmente o meu intercâmbio, conhecer as pessoas que eu conheci, ter o contato que eu tive, foi essencial, foi incrível, foi especial demais para mim. E em relação à quarentena, fiquem atentos, vejam bem as notícias, busquem saber sobre, levem a sério isso, porque realmente é difícil estar em quarentena, é super difícil. E às vezes você se sente burro de estar respeitando a quarentena, não estar saindo, enquanto tem muitas pessoas que saem, mas, enfim, respeite-se, respeite seu corpo, porque você só está fazendo mal a si mesmo, saindo por aí, sem necessidade, não se protegendo, porque você está mexendo com a sua saúde inconscientemente.